Fala, amados. Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus, tá, para você. Mas antes, né, vamos falar com Deus, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino e tu é a glória para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu se encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 15, que o Senhor vem falando assim, ó. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Bom, essa mensagem aqui, ela fala de exortação à santidade e ao amor fraternal. Entendeu? Aqui a exortação vem falando de uma ação, um efeito, uma animação, uma atitude. Entendeu? A, a santidade e o amor fraternal, que é um amor além do sangue, né? É uma bondade, uma pessoa de bom coração, bom afeto, né? Que ama o próximo, né? Ou o irmão, as pessoas, né? E essa mensagem aqui foi o apóstolo Paulo, ele ensinando aquela igreja, aquele ministério de Colossenses, ensinando, né, a palavra de Deus, as coisas que nós, depois que fomos batizados nas águas, depois que aceitamos Jesus Cristo como o único Salvador, né, falando para aquele ministério, mas falando para nós. Nós não podemos mais fazer as coisas da carne, fazer as coisas que não faz pecar, né? Que a gente sabe que é errado, porque aquela pessoa quando não conhece, igual aquela igreja de Colosso, ela não conhecia muitas coisas, mas Deus enviou o apóstolo Paulo lá para abrir aquele ministério, aquela igreja lá, para fazer eles serem diferentes, serem pessoas de Cristo, né? Igual o apóstolo Paulo era, né? Um homem que fazia as coisas de Cristo, entendeu? E aqui ele vem ensinando, você que conheceu o Senhor Jesus Cristo, vocês aí que foram batizados, que creem no Senhor Jesus Cristo, vocês não podem mais fazer aquelas coisas do velho homem, que antigamente fazia aqueles costumes mal. Agora você tem que fazer as coisas de Deus, as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Que as coisas da terra são passageiras, as coisas da terra é momentâneo, as coisas que estão por aí vai ficar quando a gente morrer. A gente não vai levar com a gente. Então vocês que seguiu, né? Escolheu a seguir Cristo, a servir a Cristo. Tome postura de homem, de uma mulher, um servo do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Que faz as coisas de cima, faz as coisas de Deus. Entendeu? Porque as coisas velhas, as coisas passadas já foram. Entendeu? Não volta mais. Agora é hora de viver para Cristo, viver fazendo as coisas de Deus, não fazer as coisas mais do velho homem, que o velho homem tá morto, mas se você fazer as coisas de, de passado, as coisas que não agrada a Deus, ele vai voltar, vai acordar, vai despertar aquele velho homem. Então, vocês que escolheram igual eu, escolhi servir a Cristo, faça as coisas de Cristo. Não vive fazendo as coisas erradas. Faça as coisas da glória, as coisas de Deus, as coisas que agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não fica se prostituindo, matando, roubando, fazendo as coisas que não são de Deus. Que você não pode adorar os deuses, você não pode
fazer a coisa certa e errada. Você faz a coisa certa ou coisa errada. Ou você é salvo, ou você não vai ser salvo, é condenado. Então as pessoas, vocês estão aqui na terra, tem que fazer as coisas do alto de Deus. Não faça as coisas da terra para agradar o homem, agradar as pessoas, não. Tem que fazer as coisas para Deus. Entendeu? Porque se fizer coisas de errada, vai vir a ira, vai vir a consequência. Entendeu? Vai vir problema, vai vir dificuldade, não vai ser porque todos nós vamos passar por isso, mas não vai ser por causa de coisa normal, não, por causa de desobediência. Deus não gosta de filhos desobedientes, nós temos que ser filho obediente. Quer bênção, quer vitória, quer alegria, quer harmonia, tem que fazer as coisas de Deus, ser obediente a Deus. Não fazer o que o velho homem fazia, o que as pessoas aí que não estão na terra e no mundo, que não conhecem a Deus, fazem. Nós temos que ser diferente. Nós não somos igual a todo mundo, somos diferentes. Nem todo mundo são nosso irmão em Cristo. Todos são irmãos só em Cristo. Quem faz as coisas de Cristo, como nós fazemos e estamos fazendo. Aquele que vive na palavra de Deus e faz as coisas de Deus. Sabe, faz, obedece. Não faz igual Adão fez, não, desobedeceu. Aí perdeu aquele paraíso, aquele... Aí daí veio o pecado que Deus... Porque nos separa da salvação, né? O pecado. É as coisas do diabo. Não, temos que fazer as coisas de servo do Senhor, as coisas de Deus. Que nós estamos aqui para deixar o velho homem morto. Entendeu? Que Deus, ele tá para os vivos. Nós somos vivos. Tanto que a palavra do Senhor fala aí de pregar o evangelho a toda criatura que está na terra. Ele está com a gente aqui na terra. E aqueles que morreram, quando nós morremos, vamos estar com ele lá no dia do arrebatamento. Mas enquanto isso, nós estamos aqui vivos, nós temos que viver para Cristo. Eu creio, o apóstolo Paulo assim falando para aquele ministério, né, aquela igreja. Igual eu, se tiver que morrer para o evangelho, vão morrer. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Eu aqui não venho aqui falando, mas eu creio que ele falou isso daí, que está escrito em outro livro, em Timóteo. Mas ele ali está passando o que nós temos que fazer. Entendeu? Que nós estamos livres para adorar a Deus. Porque a gente em muitos países, né, muitos lugares, está pensando em perseguição, a pessoa não consegue falar, não pode falar que é cristão, falar da palavra de Deus. E nós agora que temos oportunidade... Igual naquela época, né, o apóstolo Paulo, aquelas pessoas, né, tinha perseguição, tinha dificuldade, mas conseguia falar de Deus. O apóstolo Paulo teve no outro lado, ele teve o velho homem dele, quando ele não conhecia Cristo, ele perseguia o cristão, fazia as coisas, para barbaridade com o cristão. Mas depois que a gente conhece a Deus, a gente muda totalmente, a gente larga as coisas do mundo, as coisas errada, deixa de fazer para viver para Cristo. Porque viver para Cristo, fazer as coisas para Cristo não é bom, é maravilhoso. E é que o apóstolo Paulo ele tinha passado para aquela igreja, para aquele ministério, está passando para nós. É que nós temos que aí valor das coisas que não tem que fazer. E depois falando do amor, o que nós temos que fazer, as coisas certas que nós temos que fazer como cristão. Que é caridade, fazer as coisas com perfeição, com amor, amar o próximo. Entendeu? Ter sabedoria e entendimento, porque Deus ele nos dá entendimento. Peça a Deus que ele te dá. Deu para Salomão, o homem mais inteligente aqui na Bíblia. Entendeu? Então nós temos que amar o Senhor de todo o coração, amar o próximo de todo o coração. E tudo que nós fazemos, né,
Aqui no versículo 17 fala, enquanto fizesse por palavra ou por obra, fazem tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Tudo que nós temos que fazer, tem que agradecer a Deus, dar graça, fazer para Ele, agradecendo a Ele. O que for de comer, de beber, fazer as coisas de Deus, entendeu? Que agrada ao Espírito Santo. E aqui nesse versículo 15 que a gente está lendo é que fala, entendeu? Que a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, nós fomos chamados, muitos são escolhidos, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e nós somos escolhidos. Deus escolheu a dedo, não saiu escolhendo qualquer um, não. Ele nos chamou, nos escolheu para servir a Ele, ser fiel a Ele, fiel à palavra, para ser filho dEle. E nós vivermos bem com nossos irmãos, viver bem com todas as pessoas que estão no nosso lar, na nossa rua, no nosso trabalho, viver bem, porque quem está em Cristo vive alegre, feliz, não vive triste. Porque no passado era uma tristeza, né? A gente passava por dificuldade, sufoco, problemas um atrás do outro. E a gente só reclamava, agora não, agora a gente não. Sabe que tem problema, tem dificuldade, mas a gente que está com Cristo vai ter a vitória lá na frente. A gente está passando por aquilo pelo aprendizado. O apóstolo Paulo, o velho homem dele, ele passou por aprendizado, ele perseguia, né, os cristãos, fazia várias coisas, mas ele ali aprendeu que o que ele estava fazendo não era porque era porque ele não tinha Cristo, porque ele falava o mal que eu não quero eu faço, o bem que é para mim fazer eu não faço. Ele trocava as coisas e depois serviu ao Senhor Jesus Cristo, ele começou a fazer as coisas certas. Deu sabedoria a ele, entendimento, e ele entendeu. E ele começou a combater isso daí. Começou a combater as coisas mal, as coisas que as pessoas eram contra o evangelho, ele combatia. A palavra de Deus é o que nós temos que bater com as pessoas que não gostam da gente, as pessoas do mundo, que é um confronto, né? A palavra do Senhor, ela nos confronta direto. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Porque dói. Mas é melhor, é uma verdade que dói do que um, um cafuné, uma massagem, não. A gente pode massagear o ego das pessoas, não. Entendeu? Nós temos que falar a verdade, é o que o apóstolo Paulo fazia, falava. É o que nós, como boca de Deus, temos que fazer. A gente é um só, um corpo de Cristo. Entendeu? Um corpo bem ajustado, totalmente firmado. Entendeu? Pela glória do Senhor. E nós somos uma família, nossa igreja é uma família, nossa família é uma família de Deus. Igual o próprio Josué falou lá em livro de Josué 24:15. Eu não sei vocês falando para aquele povo, aquelas pessoas, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, já escolhemos. Deus, ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos ama primeiro. Nos amou primeiro, igual lá o Apocalipse fala. Entendeu? Se ele, desde o ventre da nossa mãe, ele já nos escolheu, somos um povo escolhido dele, então nós temos que servir para ele. Ele não te chamou, não foi à toa. Foi para cumprir esse propósito, e o apóstolo Paulo cumpriu. Encerrei a carreira e combati o bom combate, é o que nós temos que fazer. O bom combate é a palavra de Deus, encerrou a carreira, deu o tempo dele. Ele sabia que o dia dele estava chegando, porque todos nós vamos partir, né, um dia. Vamos ir para a glória. Vamos ver face a face, né? Ver Deus face a face, ver Jesus, nosso irmão maior, o Deus, filho de Deus, quando nós somos filhos de Deus, o próprio Deus.
que veio humano como nós e passou por tudo que nós estamos passando e vamos passar ainda. Isso para ele não é novidade nenhuma. Mas nós temos que suportar. Que o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele passou por isso, nós também poderemos vencer, passar dela prova, dando glória a Deus, agradecendo a Deus. Aí aqui vem falando, e domine o vosso coração. Nós temos que ter domínio da nossa língua, do nosso coração. Porque qualquer coisa que nós falamos, a palavra do Senhor diz que a gente tem o poder de abençoar e amaldiçoar, amaldiçoar a vida daquela pessoa, dependendo do que sai da nossa boca. A língua da gente tem o poder de dar vida e dar morte. Profetizar coisas boas, profetizar coisas ruins. Que o que contamina não é o que sai. É o que sai. Não é o que sai da boca do homem, mas é o que sai da boca de Deus. Porque o que a gente fala é de Deus. Entendeu? Não é o que entra o que vai contaminar, mas é o que sai da nossa boca. Então nós temos que pensar bem. Nós estamos falando coisas boas, coisas de Deus, ou estamos falando coisas que está prejudicando aquela pessoa, amaldiçoando a vida daquela pessoa. Nós temos que segurar, controlar, ter o poder da língua, controlar, entendeu? O nosso falar na hora. Muita gente, eu sou assim mesmo, eu falo que não. Mas tem coisa que nós temos que ficar calado, segurar, pensar bem antes de falar. Entendeu? Porque Deus, ele tá vendo tudo. A palavra do Senhor fala que ele está contemplando as coisas boas, as coisas ruins, está vendo as coisas ruins que você está fazendo também, está vendo as coisas boas que está fazendo, as boas obras, né? O que você está fazendo para Deus, mas está vendo se você está honrando Ele ou não está, que tá deixando Ele triste, deixando Ele irado, ou está deixando Ele feliz, alegre, ganhando almas aí para o reino de Deus. Entendeu? O nosso reino, o reino é sempre eterno. Amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade. E nós somos uma igreja, tem que adorar o Senhor Jesus Cristo. Quem adora Ele, louva para Ele, clama a Ele, né? Fala com Ele, fala dEle, faz tudo por Ele, porque é para Ele, por Ele são todas as coisas aqui na terra. O próprio Jesus falou, lá em João 15, tem a parte da videira, né? Ele fala, sem mim não podereis fazer nada. Sem mim nada podereis fazer. Então, sem o Espírito Santo dele, a gente vai poder fazer nada. Quem anda em Espírito faz as coisas no Espírito, fala em Espírito. Entendeu? Vive em Espírito. Mas quem não está, aí vive fazendo as coisas da carne, cobiçando as coisas dos outros. Pecando mesmo pecado direto. Porque Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele veio para os pecadores. Ele fala, eu vim para os que não são. Não foi para os que são. Porque os que são dele rejeitou ele, que são os judeus, aí ele veio para nós. E graças a Deus isso. Entendeu? E nós é para todos os doentes. Entendeu? Os discípulos chegavam até falar com Jesus, ele está com a lepra, ele está com isso, aquilo. Os escribas, os fariseus, que ele curava no sábado, todo dia é o dia dele, é o dia de agradecer a Deus. Deus, ele não para. Meu pai trabalhou, eu trabalho até hoje. Ele não para, continua trabalhando. A gente não pode também parar, desistir de fazer as coisas dele. Porque ele não desistiu de você, ele não desiste. Não desiste daquela alma perdida, daquela ovelha perdida. Deus quer trazer. Igual aquela palavra do bom pastor, que ele foi atrás daquela ovelha perdida. Ele está olhando. Ele é o nosso bom pastor. Está vendo se a gente está vivendo em mansidão, humilde, amando o próximo, tem longa minidade, pensa de falar as coisas. Ele está vendo tudo. E chegar no grande dia, vai estar lá o livro escrito lá, o anjo lá vai estar com o livro lá. Aí Deus vai falar, esse daqui é o meu filho mesmo, fez por merecer. Cumpriu o propósito dele, o que ele tinha que fazer, igual foi com o apóstolo Paulo. Mas se não for, não vai adiantar nada. Preguei em teu nome, a palavra do Senhor diz.
eu louvei, eu ganhei almas, eu fiz isso, aquilo. Ele vai falar, passa de mim que eu não te conheço, não adianta. Porque fazer por fazer é melhor não fazer. E as coisas para agradar os outros. Tá na igreja sendo uma coisa, tá um santo e fora já um santo do paoco, já é totalmente diferente. Mas aqui não, aqui fala que é exortação, né? Aqui ele é incentivando aquele pessoa, né? Aquele ministério, aquele povo, aquelas pessoas lá que começou a conhecer o Senhor Jesus Cristo através dele, a ser exortizado, liberto, tendo ação. É uma animação em fazer as coisas de santidade, a santidade de Deus, não aquela santidade aí do mundo, não, que eles falam que são santos, do santo não tem nada. Só se for coisa de outros santos, de outros deuses, porque Deus mesmo, a gente tem que viver a santidade cristã, a santidade de Cristo. E ter o amor fraternal, e o amor fraternal que é amar o próximo, as pessoas, independente de ser da nossa família, né, ter o mesmo sangue ou não. Entendeu? Amar o próximo, igual Jesus falou, amarás o próximo como a ti mesmo. Desejar coisas boas pro próximo. Como Jesus nos ama. A gente tem que saber, tem que amar a Deus em primeiro lugar, em cima de tudo. Eu quero amar, como é que ama a Deus? Ô, Wayne, é fazendo as coisas de Deus. As coisas de santidade cristã. Entendeu? E a gente, do mesmo jeito que a gente está amando a Ele, tem que amar as pessoas também. Buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Para as coisas acontecerem na nossa vida. Mas não esquecer, a gente tem que amar todos. A Bíblia também não fala, a palavra do Senhor, que nós temos que orar para aquele que nos calunia, nos persegue. Lá em Mateus não vem falando isso daí. Pelos aqueles que nos odeiam, os inimigos, os ímpios. Essas pessoas que precisam mais de oração. Entendeu? Igual a pessoa que vai igreja. Ficar rodando, a casa daí tem problema, não vai achar, porque ali é pro doente. Ali ninguém, as pessoas não gostam de falar, mas ali a igreja é como um hospital, que vai ver mais problema. É pessoas doentes que precisam ser libertos, que nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, está liberto ainda, tem muitos ímpios ali no meio. Muitas pessoas fazendo coisa de errado ali, que a gente só vai ver no grande dia. A gente vai pensar que aquela pessoa vai estar, porque na igreja na frente parece uma coisa, por trás é outra. E aqueles que a gente dizia que não ia ter salvo, vai estar salvo. Igual aquele ladrão na cruz, estava lá com o Senhor Jesus Cristo. Quem ia dizer que aquele ladrão ia ser salvo? Jesus ali mesmo falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? Por isso Jesus ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Mas independente das pessoas, nós temos que fazer o nosso. Nosso dever como cristãos, coisa certa. Pregar o evangelho, viver no evangelho. Viver para Cristo. Dar a nossa vida por Cristo. Tem gente que fala, quando chegar o anticristo aqui na terra, eu vou ser o primeiro a botar aquelas marcas, se render ao anticristo, não. Tiver que morrer, a Bíblia fala, aqueles que não se render vai morrer, mas vai morrer feliz por uma boa causa, por Cristo. Que nós não podemos abaixar a cabeça para ninguém. Nós temos que defender Cristo até o final, porque ele nos defendeu até o final da vida dele, quando ele veio como carne e homem. Então a gente, como os filhos, tem que defender o nosso pai, o nosso irmão, nossos amigos, nossa família, né? Então Deus ele é o nosso pai, é o Pai Supremo, é o Pai superior. É o Pai que nos fez. Porque Deus ele fez cada um para servir a Ele. Entendeu? Muitos vai naquela porta larga, né? Poucos vai naquela escolhida, mas é o livre-arbítrio que a pessoa tem. Então nós, como temos livre-arbítrio de servir ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que ficar com Ele. Tá? E é o que o apóstolo Paulo passou para aquela igreja e está passando para a gente, tá? Para a gente não cair na ideia das pessoas, não. Vai para aquele lugar ali, Wendel. Aquele dali vai ter isso. Ô João, vai para ali. Ô Pedro. Não escute essas pessoas que querem te levar para furada. Entendeu?
Não dê ideia ao inimigo, não dê lugar ao diabo. Resista a ele, ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo, as coisas que são da terra, as coisas do mundo. Entendeu? Não deixa ele. A gente fomos comprados por sangue, o sangue puro, carnezinho, não foi por dinheiro, por ouro, não, nem prata. Igual aquele rapaz que entrou na igreja lá em Atos, que Pedro e João ganharam aquela pessoa para Cristo. Não fosse um mendigo, estava na rua, não conhecia, estava pedindo esmola. Aí Pedro e João falaram com ele: eu não tenho prata e nem ouro, que é o que ele queria, mas eu tenho Deus, eu tenho o Senhor Jesus Cristo. Você aceita ele? Na mesma hora que ele foi, aquele rapaz foi para a igreja, não andava direito e começou a andar por lá. Porque quando a gente está em Cristo, a gente sente isso, alegria imensa. A gente faz as coisas com amor, com vontade. Não importa o lugar, mas a gente fala de Deus. Fala do amor de Deus, como é